das profundezas da terra às copas das árvores. E, dos desertos mais áridos às tundras congeladas, um mundo oculto ergue-se nas sombras, abrigando milhões de vidas. Uma legião silenciosa, porém onipresente, forma vastos ecossistemas. Nesse reino microscópico, cada espécie enfrenta seus próprios desafios, assim como desempenha um papel crucial no delicado equilíbrio da natureza. No coração da colônia, a abelha rainha dita o pulso da vida. Formigas cortadeiras, em uma caravana sem fim, avançam carregando seu sustento. E em meio à densa vegetação, o bicho-pau, mestre da camuflagem, desaparece na folhagem. A natureza nunca foi tão diversa, expressando a vida em uma vasta gama de formas inimagináveis. Este é o mundo dos insetos, um pequeno reino que esconde os maiores segredos do planeta. Das profundezas da floresta, a cigarra quebra o silêncio abismal com seu canto ensurdecedor. No horizonte, milhões de borboletas monarcas alçam voo numa jornada de milhares de quilômetros. E os robustos besouros rinocerontes, animais blindados, travam uma batalha de vida ou morte pela reprodução. Do grilo solitário ao cupim abundante, cada espécie é um exemplo inconfundível da imaginação do Criador. Nem mesmo a noite mais profunda é um obstáculo para esses sobreviventes habilidosos. Sob o olhar da lua, o besouro do esterco começa sua árdua tarefa empurrando uma gigantesca bola de esterco. Ao cair da noite, enxames abundantes de mosquitos sanguinários tomam conta dos céus. E à medida que a escuridão cai, vagalumes surgem como uma fuga da escuridão com seus órgãos luminosos e brilhantes. Com mais de 1 milhão de espécies descritas, os insetos constituem o grupo de animais mais diverso do planeta. Embora o vasto número de formigas, gafanhotos, abelhas e cigarras descobertos seja impressionante, segundo estimativas, ainda existem aproximadamente 30 milhões de espécies não descritas, o que faria com que essa classe de artrópodes representasse cerca de 90% das formas de vida em nosso planeta. Além de abrigar uma biodiversidade incomparável a qualquer outra espécie animal, os insetos são extremamente abundantes. Um exemplo disso são as infinitas colônias de formigas, que podem abrigar até 20 milhões de indivíduos. Segundo estimativas, para cada ser humano no planeta, existem cerca de 200 milhões de insetos, demonstrando o claro domínio dessas espécies selvagens. Com suas incríveis habilidades de sobrevivência e adaptabilidade, praticamente não há lugar no planeta que elas não tenham colonizado. Em meio a desertos áridos, onde as temperaturas facilmente ultrapassam os 50 graus Celsius, formigas e besouros prevalecem contra o calor opressivo. Nos polos do planeta, onde o frio extremo destrói toda a possibilidade de vida, os zangões do Ártico e os mosquitos da Antártida desenvolvem as mais incríveis adaptações a temperaturas abaixo de zero. Enquanto isso, nos abismos mais profundos, onde a luz não passa de um mito, grilos das cavernas, colêmbulos e outros insetos cegos evoluem para viver na escuridão. Mas as condições de vida hostis que enfrentam em seus biomas não são o único desafio à sua sobrevivência. Para conquistar um lugar em seus ecossistemas inóspitos, esses artrópodes veem a selvageria sem precedentes como sua única alternativa. Os vastos domínios dos insetos foram conquistados com a violência como padrão. As formigas, veteranas de guerra, iniciam batalhas sangrentas por recursos nas quais incontáveis exércitos se chocam frontalmente, deixando um cenário repleto de morte e destruição. Percevejos assassinos, exímios caçadores de emboscadas, tornam-se o flagelo de inúmeras espécies de insetos, aracnídeos e até pequenos vertebrados. E o louva-a-Deus, um predador camuflado,
espera pacientemente por sua presa, infligindo terror a milhares de espécies animais. Assim é o mundo dos insetos, um reino cheio de contrastes, onde enquanto os vagalumes brilhantes cativam com seu brilho, as vespas aterrorizam com seus atos de selvageria. Provavelmente, uma das espécies que evoca toda a majestade da classe dos insetos são as imponentes borboletas monarcas. A leste das Montanhas Rochosas, no extremo oeste da América do Norte, essas cativantes criaturas aladas planam em um dos voos mais impressionantes da natureza. Embora, com uma envergadura de no máximo 10 centímetros, não sejam as maiores espécies animais nos céus, esses lepidópteros são um exemplo vivo de adaptação e resiliência. Claro, a característica mais marcante de sua aparência são suas asas laranja vivo, com veias pretas, proeminentes e bordas salpicadas de manchas brancas. As monarcas geralmente são ativas principalmente durante o dia. Assim que o sol nasce, essa pequena criatura alada emerge de seu refúgio noturno, onde se abriga do frio da noite. Como seu pequeno corpo a torna extremamente sensível a baixas temperaturas, ela precisa se aquecer. E algumas horas de banho de sol com as asas esticadas serão mais do que suficientes. Uma vez que atinge a temperatura ideal, o lepidóptero faz alguns voos curtos para alongar seus músculos e entrar em forma. Pronto para o voo, é hora de começar uma das tarefas que consomem a maior parte do seu dia: pousar de flor em flor em busca de néctar nutritivo. Este elixir rico em açúcar fornece toda a energia necessária para realizar seus longos voos, bem como para desempenhar outras funções vitais. Para sugar o néctar delicioso, as borboletas usam suas probóscides, um processo que repetem continuamente ao longo de suas agendas ocupadas. Embora obtenham grande parte de sua hidratação da dieta, esses insetos precisam de água potável para se manterem hidratados. É claro que, pesando menos de 1 grama, elas não precisam de grandes afluentes para beber, podendo saciar a sede com apenas algumas gotículas de orvalho. Da mesma forma, poças de lama são uma importante fonte de água e minerais, essenciais para sua saúde. Os machos, em particular, usam esses nutrientes para produzir feromônios de acasalamento, que serão capazes de atrair fêmeas receptivas. Durante a época de reprodução, os machos estão ávidos, patrulhando ativamente seus territórios. Qualquer coisa que se assemelhe a uma fêmea será imediatamente perseguida por esses lepidópteros ávidos por procriação. Ao identificar uma fêmea, inicia-se uma perseguição vigorosa, na qual o macho acaba envolvendo com suas asas o que ele espera ser uma fêmea receptiva. Com a fêmea agora subjugada, o macho exibe seu órgão sexual, semelhante a uma pequena escova. Isso libera os cobiçados feromônios, que servem para persuadir a fêmea a se abrir para a cópula. Durante esse ato, o macho parece grosseiro, subjugando a fêmea. E, com ela completamente imóvel, os órgãos sexuais de ambos os insetos se unem. Durante a cópula, que pode durar várias horas, o macho não apenas transfere esperma para a fêmea, mas também uma quantidade significativa de nutrientes que ajudarão muito na postura dos ovos. Ao final da cópula, seu trabalho concluído, o macho deposita uma espécie de tampão na abertura genital da fêmea, impedindo-a de copular com outros pretendentes e garantindo sua paternidade. Após esse ato de extrema possessão, o macho, sem olhar para trás, deixa todo o fardo da postura dos ovos para a fêmea e parte, para nunca mais voltar. Já fertilizada e com até 500 ovos a caminho, chega um dos momentos mais delicados da reprodução, pois a futura mãe precisa encontrar plantas de serralha para depositar seus filhotes. Muitas vezes, a fêmea põe apenas um ovo por folha, tentando espalhá-los pelo maior número possível de plantas. Essa é uma manobra defensiva contra predadores. Após a postura,
A fêmea, seguindo o exemplo do macho, abandona os ovos à própria sorte. Felizmente, após apenas 3 a 5 dias, eles eclodem, emergindo como pequenas lagartas que praticamente nascem alimentando-se de serralha. Após um processo de crescimento e várias mudas, a lagarta, que já não é mais tão pequena, se transforma em uma pupa ou crisálida, da qual, após 7 dias, emerge uma borboleta a 15 dias, emergirá uma majestosa borboleta monarca adulta. E, felizmente, a borboleta, agora adulta, emergiu do casulo bem a tempo de realizar um dos feitos mais impressionantes da vida selvagem. E com a chegada do outono, sabendo que o inverno se aproxima, as colônias de borboletas monarcas que vivem a leste das montanhas rochosas olham para o sul e se preparam para completar uma façanha de até 4.000 quilômetros, que as levará a um destino mais quente nas densas florestas de abetos do México. Para essa migração desafiadora, as borboletas se reúnem em grandes tapetes alaranjados, onde milhões de insetos se acumulam. Essa é uma estratégia para se protegerem das baixas temperaturas, bem como de predadores, pois, é claro, essa jornada espetacular não está isenta de insetívoros famintos, ávidos por saciar seu apetite com as monarcas. No entanto, apesar de parecerem extremamente inofensivos, quando um pequeno roedor, pássaro, ou até mesmo outro inseto devora uma dessas criaturas aladas, você verá em primeira mão por que não é uma boa ideia mexer com a realeza. A vibrante coloração alaranjada de suas asas, longe de ser decorativa, é um sinal de alerta sobre um dos segredos escondidos por esses lepidópteros. Com uma dieta desde os primeiros dias de vida à base de serralha, as borboletas monarca acumularam potentes toxinas em seu organismo, que, quando ingeridas por outras espécies, podem causar náuseas, vômitos e mal-estar geral, fazendo com que o caçador regurgite imediatamente o que até poucos segundos atrás era uma presa saborosa, e se questione se deve ou não caçar novamente um desses insetos nada apetitosos. Depois de percorrer um caminho sem fim até seu refúgio de inverno no sul, as vastas colônias de borboletas monarca finalmente chegaram ao seu destino. Lá, elas passarão alguns meses desfrutando do que parece ser um oásis para a vida animal, protegidas das baixas temperaturas. É claro que, quando as temperaturas em seu lar no norte voltarem a subir, essas borboletas voadoras darão meia volta e seguirão para seu habitat privilegiado no norte. Mas ali mesmo, nas exuberantes florestas de abetos, naquelas árvores onde se empoleiram tapetes de borboletas monarcas, a poucos centímetros de profundidade na mata, milhões de minúsculos insetos estão em um verdadeiro banquete. Para os cupins, essas vastas florestas tropicais são um paraíso, com uma fonte quase inesgotável de celulose, seu principal alimento. Medindo não mais que 12 milímetros de tamanho, cada minúsculo cupim faz parte de algo maior, expresso em uma colônia gigantesca. É claro que, para manter a ordem relativa nessa sociedade multitudinária, esses insetos têm uma hierarquia muito rígida, onde o trabalho é dividido em grupos chamados castas. As castas reprodutivas representam o extrato mais alto de toda essa sociedade segregada, na qual o rei e a rainha fundadores da colônia são os únicos com direito à reprodução. Embora os 500 ovos que as borboletas monarcas podem depositar em uma época de acasalamento sejam impressionantes, a hierarquia de cupins é capaz de depositar até 36.000 ovos por dia, uma taxa de produção que garante o crescimento acelerado da colônia e, com isso, em teoria, sua sobrevivência. É claro que, para isso, eles precisam de um rei ao seu lado, que tenha a exaustiva tarefa de fertilizar constantemente a fêmea. As operárias estão entre os membros menos favorecidos dessa sociedade.
Como as castas reprodutivas são inteiramente responsáveis pelo crescimento da colônia, as operárias, tanto fêmeas quanto machos, são estéreis e cegas. Apesar dos poucos privilégios que possam ter nesse extrato humilde, as térmitas operárias suportam o peso da carga de trabalho na colônia. Elas buscam alimento, constroem o ninho, cuidam dos ovos e larvas e são até pessoalmente responsáveis por alimentar as outras castas. Provavelmente, uma das poucas tarefas, além da reprodução, pela qual as operárias não são as únicas responsáveis é a defesa da colônia. A segurança é assegurada pelas térmitas, também estéreis e cegas, que lutam contra potenciais intrusos que ousam invadir seu domínio. Para isso, o Criador forneceu às térmitas mandíbulas especializadas, capazes de causar danos aos seus inimigos. Enquanto os cupins, altamente sociais, se ocupam em fundar uma nova colônia, milhares de quilômetros ao sul do continente americano, onde a imponente copa da floresta amazônica domina o horizonte. Um ortóptero solitário se move com saltos surpreendentes pela vegetação. Para o pequeno gafanhoto, não há obstáculo que suas poderosas pernas não possam transpor. Medindo não mais que 10 centímetros de comprimento, esse inseto solitário passa os dias lutando por sua sobrevivência em um dos ecossistemas mais vibrantes do mundo. Na Amazônia, cada canto fervilha de vida. Isso, embora possa ser uma vantagem, apresentando um ecossistema abundante, também representa desafios significativos para a sobrevivência desse inseto saltador. Apesar de não ter sido dotado pelo Criador de um tamanho avantajado e de não ter a vantagem de viver em uma grande colônia, o gafanhoto eremita tem ferramentas mais do que suficientes para garantir sua sobrevivência, mesmo em meio à Amazônia selvagem. Suas pernas exorbitantemente grandes e musculosas, projetadas para saltos rápidos e poderosos, são seu principal mecanismo de fuga de qualquer ameaça que apareça no horizonte. Seus 2 pares de asas membranosas também lhe permitem enxergar alto, como uma rota de fuga conveniente contra os muitos predadores que literalmente matariam para devorar um gafanhoto rico em proteína. Andorinhas, pica-paus, lagartixas, iguanas, cobras, sapos, morcegos, macacos e até mesmo outros insetos podem representar uma ameaça sem precedentes à sobrevivência do astuto gafanhoto, tornando-o parte de sua dieta. Diante de um ambiente tão hostil, com predadores por toda parte, esse engenhoso inseto, relutante em perecer, traz à tona suas melhores habilidades de sobrevivência para escapar de seus muitos perseguidores. Toda a fisionomia do gafanhoto é especialmente adaptada para lhe proporcionar uma camuflagem invejável. Sua coloração vibrante em tons de verde, marrom e cinza imita folhas secas, cascas ou líquens, vegetação mais do que abundante no ecossistema amazônico. Embora sua primeira linha de defesa seja sempre exibir um comportamento enigmático, permanecendo imóvel diante de uma ameaça potencial, quando detectado por um predador, o ágil gafanhoto não hesitará em fazer jus ao seu nome e fugir com um salto explosivo para longe do perigo. Dadas suas prodigiosas habilidades de salto, esse inseto pode saltar distâncias de até 1 metro de uma só vez, o suficiente para escapar de seus perseguidores. Para confundir ainda mais os predadores, o inseto pode alternar seus saltos com voos erráticos, o que eventualmente os fará perdê-lo de vista. Embora as cores vibrantes de suas asas traseiras pareçam visar esses ortópteros, a verdade é que quando saltam ou embarcam em um de seus voos rápidos, abri-las pode causar um efeito de flash, confundindo momentaneamente seus perseguidores o suficiente para que eles se refugiem em sua camuflagem ou escapem da cena. Mesmo quando capturados por predadores implacáveis, esses insetos não desistem e, em pura demonstração de astúcia, podem regurgitar seu conteúdo gástrico em seu corpo,
o que tenta dissuadir seu captor de devorá-los. Da mesma forma, a poucos segundos de ser engolido por um macaco faminto ou uma andorinha voraz, o gafanhoto, recusando-se terminantemente a ser abraçado pelo cobertor quente da morte, chuta várias vezes com suas afiadas patas traseiras, como uma medida desesperada de defesa. Depois, surpreendentemente, de sobreviver ao ataque de seus predadores, esse inseto resiliente parte para satisfazer seu apetite. Embora sua agilidade invejável, assim como uma capacidade de salto que beira o surreal, o façam parecer um caçador habilidoso, esperando o menor erro de sua presa para devorá-la. A verdade é que os gafanhotos são herbívoros inveterados, que saciam seu apetite com gramíneas e folhas. Para localizar suas abundantes fontes de alimento, esses insetos normalmente exibem comportamento de movimento aleatório por vastas distâncias ao redor de seu habitat. Passando longas horas do dia pulando e caminhando pela vegetação e com uma dieta nada exigente, as chances de tropeçar em algo para comer são bastante altas, especialmente vivendo na abundante floresta amazônica. Em sua busca ativa por folhas suculentas, seus grandes olhos são uma grande ajuda, permitindo-lhes detectar formas e objetos, bem como distinguir a vegetação no solo. Suas minúsculas antenas, que à primeira vista podem parecer não ter nenhuma função básica para sua subsistência, tornam-se ferramentas cruciais para detectar plantas apetitosas. Com elas, percebendo os odores mais sutis, eles são capazes de localizar suas plantas favoritas, mesmo no meio de uma densa floresta tropical. Sabendo que vive em um ecossistema selvagem, onde até as plantas desenvolvem medidas para evitar serem comidas, ao encontrar uma potencial fonte de alimento, antes de devorar desesperadamente suas folhas, o inseto usa seus palpos bucais para testar cuidadosamente a superfície foliar. Esse comportamento pode evitar que ele ingira folhas com sabor desagradável, ou mesmo aquelas que, após anos de evolução, contêm toxinas potentes para evitar serem comidas. Apesar de levar um estilo de vida solitário, quando chega a época de reprodução, esse pequeno inseto abandona seu comportamento esquivo e sai em busca de uma fêmea fértil para seu canto da floresta amazônica. Para isso, ele produz um som característico batendo as asas contra as pernas, avisando as fêmeas da espécie que há um macho ansioso para procriar nas proximidades. Outra ocasião em que elas podem emitir esse som característico é quando ameaçadas, em um estranho comportamento social que tenta alertar seus pares sobre um perigo iminente. Enquanto o ágil gafanhoto depende de seus saltos impressionantes para garantir sua sobrevivência na Amazônia selvagem, o indomável e temperamental besouro rinoceronte prefere resolver seus problemas usando seu chifre afiado. Com um corpo robusto e ligeiramente achatado e um chifre proeminente na cabeça, não é difícil adivinhar de onde vem o nome desse inseto impressionante. Apesar de seu corpo desajeitado e maciço, este besouro é surpreendentemente hábil em voar, capaz de se mover com grande facilidade entre as árvores, em busca de novos territórios para explorar. Esta pequena criatura com chifres normalmente faz suas incursões pela selva à noite, quando sua cor preta brilhante o ajuda a desaparecer na escuridão. Como seu pico de alimentação ocorre durante a fase larval, quando devora todos os tipos de matéria em decomposição, os adultos normalmente não têm uma dieta muito exigente e, em muitos casos, simplesmente sobrevivem com as reservas de energia armazenadas na fase larval. No entanto, quando seus estômagos começam a roncar, frutas podres, folhas jovens, néctar de flores ou seiva de árvores podem saciar sua fome. Para localizar essas abundantes fontes de alimento, os insetos usam suas antenas, que são crivadas de quimiorreceptores, que detectam o cheiro de seiva ou fruta podre. Seu olfato é sua principal ferramenta para rastrear esses petiscos no meio de uma vasta selva. Além de seu chifre imponente,
Os besouros rinocerontes compartilham com o mamífero africano seu temperamento volátil. Especialmente quando uma fêmea fértil está em jogo, os conflitos entre esses insetos são inevitáveis. Em uma disputa sangrenta pelo direito de procriar, os artrópodes percorrem centenas de metros seguindo o chamado da natureza para se reproduzir. Uma vez perto da fêmea, quando dois machos se cruzam, só há uma maneira de resolver o atrito: lutando em um duelo selvagem pelo privilégio da cópula. Durante essas lutas, é claro, seus chifres versáteis tomarão as rédeas da luta. Longe de querer matar seu oponente, o objetivo de cada besouro é ficar sob o corpo de seu rival e, com um único puxão, levantá-lo e virá-lo. Com uma arma afiada presa às suas cabeças, e sendo os animais mais fortes do mundo em relação ao seu tamanho, capazes de levantar quase 900 vezes seu peso, é fácil sentir que nesta batalha não há trégua. E as hostilidades, além de serem uma demonstração de selvageria, tornam-se uma ocorrência diária. Repetidamente, ambos os machos atacam um ao outro com grande força, tentando derrubar seu oponente da arena ou imobilizá-lo. Embora cada golpe seja desferido com a máxima ferocidade, a verdade é que esses duelos são altamente ritualizados. Então, há uma série de regras não escritas que ajudam a evitar ferimentos graves. Após vários minutos de combate, o pretendente mais fraco simplesmente se retira, deixando ao inseto vencedor o direito de copular. Embora esses duelos muitas vezes pareçam ferozes, sem que nenhum dos combatentes esteja disposto a ceder, ocasionalmente há pausas momentâneas nas hostilidades. Por exemplo, quando a fêmea deixa na arena de luta, os machos fazem uma breve trégua, garantindo que nenhum outro pretendente os antecipe na cópula enquanto duelam. Da mesma forma, vivendo em um ecossistema repleto de predadores, caso uma espécie insetívora se aproxime do campo de batalha durante o confronto, os besouros não hesitarão em interromper sua luta reprodutiva e fugir para a segurança. Com aves de rapina, coatis, tatus, cobras, aranhas e centopeias ávidas por devorar esses insetos robustos e ricos em proteínas, o besouro deve ser engenhoso para evitar ser engolido por seus incontáveis predadores. Quando confrontado com um pequeno predador, como outros insetos, o besouro não tem problemas em enfrentar a ameaça. Para isso, seu chifre robusto, juntamente com uma casca dura, são as ferramentas que lhe foram dadas por seu criador. Adversários como insetos ou aranhas podem se ver diante de um inimigo formidável, até mesmo infligindo ferimentos significativos. É claro que, quando confrontado com um grande predador, nenhuma quantidade de armadura vale a pena, e muitas vezes a melhor defesa é não fazer nada. Embora não tenham a melhor camuflagem do mundo, esses artrópodes, confiando na furtividade, conseguem passar despercebidos, evitando assim o que seria uma morte certa. Além de permanecer calmo e na esperança de evitar a detecção, esse inseto astuto sempre pode usar suas asas para voar rapidamente para a segurança. Além de suas incríveis habilidades de sobrevivência, o besouro rinoceronte tem uma expectativa de vida relativamente curta, de apenas cerca de 4 anos. Durante esse período, o besouro, eclodindo de um pequeno ovo em meio à matéria em decomposição, realiza a proeza de amadurecer e se tornar um adulto formidável, encontrando uma fêmea fértil para garantir a preservação da espécie. Perto do habitat do robusto besouro rinoceronte na Amazônia, outro artrópode jaz imóvel entre a vegetação. Para o astuto louva-a-Deus, não há outra forma de vida senão se esconder em sua impressionante descrição. Medindo não mais que 7 centímetros de comprimento, o louva-a-Deus é um dos insetos mais impressionantes do planeta. Seu corpo longo e esguio, com antenas finas e cabeça triangular,
confere-lhe uma aparência assustadora. Suas patas dianteiras raptoriais, coroadas por espinhos afiados como navalhas, são o complemento que torna este inseto um pesadelo para inúmeras espécies de presas em todo o vasto ecossistema amazônico. Como se não bastasse, ele também possui 2 pares de asas que lhe permitem planar como um profissional. Ao contrário do besouro rinoceronte herbívoro, o louva-a-Deus abandona completamente uma dieta baseada em frutas e matéria orgânica para se tornar um animal extremamente carnívoro, devorando qualquer presa ao alcance de suas invejáveis habilidades de caça. Moscas, mosquitos, gafanhotos, baratas, formigas, aranhas, répteis, pequenos pássaros e até mesmo pequenos roedores podem ser devorados em segundos por esse predador insaciável. Apesar de ter um corpo especialmente projetado para matar, a maior habilidade de caça do louva-a-Deus é, de longe, sua furtividade. Escondido, frio e calculista em meio à densa vegetação, esse engenhoso caçador desaparece da vista de suas presas, esperando o momento ideal para lançar seu ataque. Sua coloração verde e marrom é ideal para se esconder na folhagem ao redor. Da mesma forma, milhões de anos de evolução moldaram suas partes do corpo para imitar folhas secas, galhos, cascas ou até mesmo flores. Graças à sua visão prodigiosa e à capacidade de girar a cabeça até 180 graus, o louva-a-Deus pode escanear seus arredores com grande eficiência, alerta para presas desavisadas, que podem se aproximar o suficiente para uma emboscada mortal. Mas, assim que sua vítima está a apenas alguns centímetros de distância, em um piscar de olhos, o inseto lança seu ataque feroz, atacando com suas pernas raptoriais a uma velocidade quase imperceptível. A presa nunca teve a menor chance de sobrevivência. Imediatamente, a poucos segundos da captura, o predador não perde tempo e começa a devorar a vítima. Muitas vezes, com a presa ainda lutando por sua vida, ela é engolida viva, uma morte lenta e dolorosa nas mãos de um dos predadores mais sanguinários e eficientes de toda a natureza. No entanto, apesar da letalidade que o louva-a-Deus pode exibir sobre suas presas, a cadeia alimentar no ecossistema que ele escolheu como lar é implacável. E assim como ele subjuga suas vítimas, às vezes quem acaba sendo devorado é esse temido caçador. Aves, aranhas, sapos, cobras, lagartos, pequenos mamíferos e até mesmo outros insetos podem se encarregar de levar o louva-a-Deus à justiça, incorporando-o à sua dieta. É claro que o louva-a-Deus não será uma presa fácil de caçar, e se um predador quiser subjugá-lo com sua mordida, ele terá que lutar. Essa mesma invejável capacidade de furtividade que lhe permite capturar suas presas representa sua melhor ferramenta para escapar de predadores. Permanecendo escondido entre a vegetação, esse inseto é quase invisível, o que torna a devoração de seu corpo ainda mais difícil. O mimetismo nessa espécie é tão avançado que até mesmo ninfas podem imitar formigas para evitar ataques de potenciais predadores. Quando diretamente ameaçado por um predador, longe de se render à morte, esse sobrevivente relutante adota posturas desafiadoras, empinando-se e levantando as patas dianteiras para parecer maior. Ele também frequentemente abre as asas e até balança ou vibra para produzir um som sibilante que intimida o predador. Quando suas habilidades de camuflagem e demonstrações de ameaça não conseguem deter o predador, ele sempre pode abrir suas asas e tomar o caminho mais fácil com uma fuga rápida. Embora não seja geralmente um mestre das alturas, com um voo curto e errático, ele consegue escapar da emboscada do perseguidor. A astúcia dos louva-a-Deus é tal que alguns, quando sitiados, optam por adotar um comportamento peculiar de tanatose, ou seja, fingir-se de morte, cair no chão e permanecer imóveis. Alguns predadores, vendo o inseto sem vida, podem perder o interesse e se retirar da cena. Se mesmo essa engenhosa medida de sobrevivência não funcionar, com sua vida em jogo,
o inseto desencadeará toda a sua agressividade em uma luta corpo a corpo feroz. Com mordidas e arranhões ferozes, o louva-a-Deus é capaz de se defender mesmo contra predadores maiores. No entanto, em alguns casos, é ele quem acaba sendo subjugado e cai nas garras ou mandíbulas de um adversário digno. Muitas vezes, o maior inimigo para a sobrevivência de um louva-a-Deus é, na verdade, outro louva-a-Deus. Quando chega a época de reprodução e as fêmeas começam a liberar feromônios para atrair os machos próximos, machos incautos que se aproximam delas sem a devida cautela podem acabar se tornando uma de suas presas. Como a fêmea é consideravelmente maior e tende a ter um temperamento um tanto explosivo, aparecer inadvertidamente em locais de reprodução pode custar a vida de vários machos. Para evitar serem devorados por uma fêmea faminta, os machos mais experientes se aproximam furtivamente, escondendo-se atrás de suas avançadas capacidades de camuflagem. Quando a fêmea vira sua cabeça triangular em sua direção, ele permanece imóvel e avança lentamente em direção à posição da potencial mãe de seus filhotes. Uma vez próximo da fêmea, o macho a ataca e a subjuga com as patas, um ato um tanto hostil que garante que o macho não se torne presa de sua parceira. Imediatamente, como sua vida está em perigo a cada segundo que passa, o macho inicia a cópula, um ato que pode durar até várias horas. É então que ocorre uma das cenas mais selvagens do microscópico, porém interessante: mundo dos insetos. Durante a cópula, ou segundos depois, a fêmea, numa demonstração de ferocidade, decapita o macho. Este ataque relâmpago pode aumentar significativamente a duração e a qualidade da cópula, inibindo os nervos do macho, garantindo assim maior sucesso reprodutivo. Após o término da cópula, que não foi breve, a fêmea, agora fertilizada, consuma seu cruel ato de canibalismo sexual, devorando o futuro pai de seus filhotes, a fim de aproveitar todos os seus nutrientes e se preparar para a postura de até centenas de ovos. Com o louva-a-Deus, retornando para se esconder entre a vegetação verde da Amazônia, após terminar de devorar o macho com quem acabara de copular. Do outro lado do mundo, no Sudeste Asiático, nas profundezas da densa floresta tropical de Bornéu, um inseto voador, abandonando sua existência sombria, prefere planar pelos céus, roubando toda a atenção com suas cores brilhantes. Com envergadura de até 12 centímetros e cores vibrantes em tons de azul, verde, vermelho e amarelo, a libélula é uma daquelas criaturas que o Criador dotou de uma beleza cativante. Além das cores marcantes, seus olhos grandes, abdômen alongado e 2 pares de asas grandes e transparentes fazem deste besouro uma espécie inconfundível, mesmo em meio a uma floresta tropical úmida, onde a biodiversidade é abundante. Talvez, uma das desvantagens de viver em um habitat onde a vida selvagem é mais pura é que os predadores dispostos a devorar um inseto chamativo como a libélula são mais do que numerosos. Aves tropicais como calaus e papagaios, perericas, cobras verdes, aranhas orbes, louva-a-Deus e até peixes de água doce, no caso das ninfas, podem ver este inseto cativante como uma presa desejável. É claro que, sendo verdadeiras donas dos céus, ao menor sinal de uma possível ameaça, a libélula não hesitará em abrir as asas e alçar voo. Em um ambiente claustrofóbico, onde a vegetação é tão densa, a manobrabilidade desse inseto no ar é simplesmente impressionante, capaz de fazer curvas fechadas, acelerações explosivas e freadas bruscas, permitindo-lhe escapar de seus inúmeros predadores. O segredo de sua incomparável destreza de voo reside na capacidade de mover suas 4 asas de forma independente. É mais do que comum ver esses ágeis insetos recuando no ar, movendo-se de um lado para o outro,
permanecendo estáticos e mudando de curso em curvas de 90 graus em apenas alguns segundos. Suas táticas de sobrevivência também incluem a vigilância constante de seu perímetro. Graças aos seus imensos olhos, elas conseguem detectar qualquer ameaça potencial à distância, o que lhes dá tempo suficiente para fugir em uma retirada honrosa. Embora sua principal contramedida às intenções cruéis de seus predadores seja sempre abrir suas longas asas e alçar voo, algumas libélulas podem optar por se esconder, pousando em troncos ou galhos em padrões que imitam cascas ou musgo. Além dessa engenhosa estratégia de camuflagem, apesar de serem predominantemente diurnos, outros insetos preferem ser mais ativos ao amanhecer ou ao anoitecer, quando a maioria dos predadores ainda está ofuscada pela escuridão, e elas também buscam refúgio do calor tropical escaldante. Além de sua aparência cativante, a verdade é que a libélula, assim como o louva-a-Deus, é um predador sanguinário, disposto a caçar uma vasta gama de animais selvagens para satisfazer seu apetite exigente. Entre a extensa lista de caça da libélula estão mosquitos, pernilongos, moscas das frutas, borboletas, cupins e até mesmo outras libélulas. Assim como seus olhos enormes representam uma vantagem crucial para avistar predadores, quando se trata de caça, eles lhe proporcionam um campo de visão de quase 360 graus. Além disso, seu sentido de visão altamente aguçado permite que detectem até mesmo um pequeno mosquito a vários metros de distância. Sendo uma caçadora prodigiosa do ar, a libélula calcula a trajetória de sua presa voadora e inicia uma breve perseguição aérea, que inevitavelmente termina com um inseto colorido, reivindicando outra vítima. Durante suas rápidas corridas em voo, esse inseto é capaz de atingir velocidades de até 50 km por hora. Voando a essa velocidade, o anisóptero rapidamente coloca sua presa ao alcance de suas pernas espinhosas. Com sua presa dentro do alcance, a libélula posiciona suas pernas em forma de cesta e se lança sobre o inseto. Com precisão impressionante, o predador captura sua presa e imediatamente, sem sequer interromper o voo, começa a devorar o fruto de sua caça. Usando sua poderosa mandíbula, o inseto pode facilmente rasgar a presa e mastigá-la. Após uma caçada bem-sucedida, a libélula nem mesmo para digerir sua refeição. Com seu metabolismo extremamente rápido, o inseto precisa caçar até centenas de pequenas presas para satisfazer suas necessidades diárias. Além de predar pequenas populações de insetos diariamente, mantendo o controle ideal sobre elas, outro cenário em que as libélulas demonstram sua ferocidade é quando uma de suas pares invade seu território. Os machos da espécie tendem a ser extremamente territoriais, não tolerando nem mesmo que uma de suas pares se aproxime de seu domínio. Para evitar intrusos, as libélulas costumam fazer caminhadas diárias, guardando as fronteiras de seu território. Da mesma forma, após seus voos de reconhecimento, elas podem pousar por horas em poleiros altos, observando à distância qualquer estranho. Assim que um intruso invade o espaço aéreo da libélula territorial, o macho defensor o persegue ativamente, em uma corrida acrobática pelo ar que oferece demonstrações de voo impressionantes. Após subidas e descidas rápidas e curvas fechadas, o macho defensor geralmente acaba perseguindo o invasor. Ocasionalmente, o macho territorial também pode adotar posturas ameaçadoras, exibindo suas cores vibrantes e o tamanho de suas asas para persuadir os intrusos a abandonarem seu domínio. Esse comportamento altamente territorial é justificado pela defesa de áreas ricas em alimento, bem como aquelas mais propícias à reprodução. Esses encontros entre machos, nos quais o inseto mais forte geralmente sai vitorioso, garantem que os machos mais aptos mantenham o direito de se reproduzir.
enquanto a libélula continua a voar a toda velocidade, cativando com suas cores marcantes, ali mesmo, em meio à abundante vegetação da floresta tropical de Bornéu, outro inseto prefere passar completamente despercebido, levando uma vida esquiva e solitária. Escondido em meio à folhagem, o inseto-pau leva de modo a definição de camuflagem a um novo patamar. Com um corpo alongado, reto, cilíndrico e marrom, este fasmídeo é capaz de desaparecer fingindo ser um pequeno galho. Frequentemente, apresentam marcas e padrões distintos ao longo do corpo, que se misturam com a textura da casca, adicionando ainda mais realismo à sua camuflagem já impressionante. Tanto suas pernas quanto suas finas antenas podem simular pequenos galhos secundários, encaixando-se perfeitamente com seu papel como vegetação. Estas últimas também lhe permitem estar em contato próximo com seu ambiente, percebendo mudanças através do tato e do olfato. As habilidades de camuflagem do bicho-pau vão além de sua capacidade física de desaparecer entre a vegetação. Essa aparência discreta de galho é complementada por um mimetismo engenhoso, permitindo que o inseto se adapte perfeitamente ao seu ambiente. A poucos milhares de quilômetros ao sul do planeta, no coração da selvagem África do Sul, encontra-se uma das sociedades mais impressionantes de todo o reino dos insetos. Vivendo em uma colmeia com até 80 mil indivíduos, as abelhas não têm outra maneira de sobreviver a não ser como uma comunidade. Como os cupins igualmente sociais, a aparência das abelhas difere muito dependendo de sua casta ou extrato social. No entanto, como regra geral, todas elas têm 2 pares de asas membranosas, um par de antenas segmentadas e 6 pernas. As operárias, todas fêmeas, frequentemente constituem a maior parte da colmeia e são tipicamente os menores indivíduos, não ultrapassando 1,5 cm de tamanho. Seus corpos robustos e peludos as auxiliam na árdua tarefa de coletar pólen. É claro que sua coloração característica, marrom e amarela, com o abdômen coberto por faixas pretas, rouba a cena. Seu ferrão em forma de barbela também lhes confere uma aparência ameaçadora. Os zangões representam os machos da colmeia e têm um corpo um pouco mais robusto e maior do que as operárias. Eles se destacam por seus olhos grandes, ausência de ferrão e coloração ligeiramente mais escura. A rainha, por outro lado, é de longe a maior abelha, medindo mais de 2 centímetros. Seu abdômen longo e esbelto remete ao seu importante papel na postura de ovos, e ela também possui um ferrão liso que pode usar inúmeras vezes. Na complexa vida social das abelhas, cada membro da colmeia tem papéis bem estabelecidos, o que significa que, mesmo nesta vasta sociedade, a ordem e uma hierarquia irrevogável prevalecem. A rainha, a única fêmea fértil, é responsável pela tarefa vital de reprodução da colmeia, para a qual deve acasalar com inúmeros machos durante um voo nupcial, durante o qual armazenará o esperma que utilizará ao longo de sua vida. Encarregada de sustentar uma sociedade tão vasta, esta abelha regente põe até 2.000 ovos por dia, garantindo o sustento de seu vasto império. Da mesma forma, ela pode guiar o comportamento de seus súditos na colmeia, por meio de feromônios. Os zangões, por outro lado, não têm funções principais além da cópula com a rainha, evitando qualquer trabalho adicional além da fertilização da monarca. Embora isso possa ser benéfico, eles geralmente são expulsos da colmeia no final do verão, pois no mundo agitado das abelhas não há espaço para pessoas ociosas. Em contraste com os machos preguiçosos, as operárias suportam o peso da carga de trabalho da colmeia, realizando praticamente todas as tarefas que mantêm essa sociedade à tona. Dentro da casta das operárias, existem grupos de insetos especializados em diferentes tarefas. Por exemplo, existem as abelhas amas, que se dedicam exclusivamente a cuidar das larvas e pupas. As abelhas construtoras, que trabalham incansavelmente secretando cera
e moldando o favo de mel. As abelhas armazéns, que são responsáveis por receber néctar e pólen para processamento posterior. As abelhas guardas, que guardam a entrada da colmeia. E, claro, as forrageadoras, cujo trabalho é sair e coletar néctar, pólen, água e tudo o mais necessário para a produção de mel. Nesta sociedade utópica, cada tarefa é essencial para garantir a sobrevivência da colmeia. Tarefas relacionadas à produção e armazenamento de mel garantem que as abelhas tenham alimento disponível quando a abundância da primavera e do verão seca e o néctar se torna escasso. As abelhas amas, a rainha e até mesmo os zangões desempenham um papel vital na reprodução e no crescimento da colmeia, algo sem o qual esta sociedade estaria condenada a perecer. Por sua vez, as operárias de guarda são responsáveis por garantir que tudo o que suas companheiras abelhas construíram não desmorone sob o ataque de um predador astuto. Cientes do tesouro suculento escondido dentro da colmeia, os predadores são rápidos em devorar o mel e até mesmo os próprios insetos. Texugos do mel, babuínos, camundongos, gambás, abelharucos e até mesmo insetos como vespas, formigas e besouros das colmeias podem colocar em risco a sobrevivência desses himenópteros sociais. Assim que se veem atacadas por uma invasora, as abelhas não hesitam em usar seus perigosos ferrões. Além de perfurar o corpo da invasora, elas liberam uma poderosa apitoxina que pode causar inchaço e dor intensos. Embora as abelhas guarda representem a primeira linha de defesa da colmeia, elas podem, por meio de feromônios, soar o alarme para as outras operárias, incitando um enxame de até milhares de insetos agressivos a reagir. Embora seu ataque com ferrão possa ser extremamente eficaz para dissuadir predadores, com este ataque, a abelha atacante é morta instantaneamente. Algum tempo após a feroz defesa da colmeia pelas abelhas, o sol começa a se pôr no horizonte, sinalizando a chegada de enxames de mosquitos. Os mosquitos, também conhecidos como moscas brancas, representam uma das espécies mais impressionantes de todo o mundo dos insetos. Seu corpo segmentado, dividido em tórax, cabeça e abdômen, com um par de pequenas asas membranosas e suas 6 pernas longas e delgadas, lhes confere uma aparência marcante, porém intimidadora. Isso, é claro, se não fossem minúsculos, medindo não mais que 6 milímetros. A probóscide desses insetos alados é de longe uma de suas características mais impressionantes. As fêmeas têm uma probóscide longa e delgada, contendo várias peças bucais, ideais para perfurar a pele e sugar sangue. Os machos, por outro lado, apesar de possuírem uma probóscide mais robusta, são incapazes de perfurar a pele, limitando-se apenas a sugar líquidos. Apesar de terem a reputação de serem criaturas sanguinárias para satisfazer seu enorme apetite, a verdade é que a dieta desses insetos consiste principalmente de néctar de flores, seiva de plantas e sucos de frutas maduras. Somente as fêmeas, quando estão imersas no desenvolvimento de seus ovos, se alimentam de sangue, pois precisam de todos os nutrientes que ele fornece para sustentar a energia necessária para a postura dos ovos. Para encontrar os hospedeiros que lhes fornecerão o que, para elas, é um elixir, elas detectam as fontes de dióxido de carbono, produzidas por suas presas após a respiração. Os mosquitos são capazes de localizar suas vítimas a distâncias de até 30 metros. Eles também empregam sofisticados recursos de detecção térmica, com os quais podem localizar a pele exposta, que são os melhores locais para atacar. Uma vez localizado o alvo, a fêmea insere sua probóscide na área e imediatamente perfura a pele em busca de um vaso sanguíneo. Através de seus estiletes, o inseto injeta sua saliva, rica em anticoagulantes e anestésicos locais, obscurecendo as intenções do hospedeiro. Ao encontrar o recipiente, o mosquito suga o sangue da vítima, se possível, eventualmente se empanturrando. Normalmente, nesses ataques,
O mosquito ingere não mais do que 1/100º de mililitro. Embora possa parecer uma quantidade ínfima, será mais do que suficiente para dar à luz seus numerosos ovos, que ela deposita individualmente ou em pequenos sacos em fontes de água parada, onde iniciam um complexo processo de desenvolvimento que inclui um estágio larval e uma impressionante metamorfose. Deixando de lado os ataques fugazes das fêmeas a mamíferos, aves, anfíbios e até répteis, onde se revelam predadores habilidosos, a verdade é que esses insetos são uma fonte crucial de alimento para espécies como morcegos, andorinhas, libélulas, aranhas, louva-a-Deus e até peixes em seus estágios larvais. O papel desempenhado pelos mosquitos nos ecossistemas é um tanto controverso. Embora tenham sido classificados como as espécies mais letais para a raça humana, responsáveis por até 1 milhão de mortes por ano, esses mosquitos também representam um elo fundamental na cadeia alimentar, da qual inúmeras espécies dependem para seu sustento e sem o qual inevitavelmente pereceriam. Cupins são outra espécie de inseto que, historicamente, foi classificada como praga, ignorando seu papel crucial nos ecossistemas. Esses pequenos insetos desempenham um papel vital na reciclagem de matéria orgânica morta, além de estabelecer inúmeras relações simbióticas com outras espécies animais. Assim como mosquitos e cupins estão ameaçados, virtualmente todas as espécies de insetos enfrentam vários desafios à sua sobrevivência decorrentes das atividades humanas. Para as abelhas, a fragmentação do hábitat resultante da agricultura em massa e do desmatamento está deixando esses himenópteros com cada vez menos locais adequados para colmeias, reduzindo significativamente suas populações. O uso de pesticidas é outra prática que afeta inúmeras espécies de insetos, incluindo o majestoso louva-a-Deus. Da mesma forma, a deterioração dos ecossistemas ceifa a vida de milhões desses invertebrados todos os dias, com a disponibilidade cada vez mais escassa de plantas como as clépias em seu habitat. A reprodução das cativantes borboletas monarcas enfrenta mais desafios do que nunca. Ao observar de perto o mundo dos insetos, desde a precisão de uma libélula caçando até a engenhosidade do bicho-pau em permanecer invisível, percebemos que esses pequenos seres são, na verdade, os gigantes silenciosos do nosso planeta, representando as bases invisíveis sobre as quais repousam a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas, dando vida a milhões de espécies selvagens. Ficou impressionado com as histórias de engenhosidade, luta e sobrevivência do mundo dos insetos? Então, não vá embora sem curtir e deixar um comentário no campo abaixo, para nos contar qual espécie mais te impressionou. Se quiser ficar por dentro dos nossos próximos vídeos, você também pode se inscrever no canal e clicar no sino de notificação. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos também, para que eles possam aprender sobre esse fantástico reino selvagem microscópico. Sem mais delongas, nos vemos na próxima vez com mais histórias de predadores astutos, presas habilidosas e, acima de tudo, vidas selvagens.